Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá? Nessa semana que se inicia, vamos lá, mais uma aula. Que esse dia seja um dia abençoado, um dia produtivo e um dia cheio de vitórias, tá bom? Eu sou a professora Cristiane, a professora de ciências de vocês, tá? Vamos lá, mais uma reflexão do dia, tá bom? Pensamentos sempre positivos, ok? Então, quantas vezes, gente, vocês pensaram em desistir dos seus sonhos, né? Saiba que Deus escreve certos por linhas tortas, né? E jamais Ele vai te abandonar. Você tem que ter fé, acreditar e entregar sua vida nas mãos de Deus, tá? Porque Ele sempre nos fala isso, entregue sua vida nas mãos de Deus, confie nele e o mais Ele fará. Tá bom? Então ele tá te preparando para o futuro por bênçãos maravilhosas, tá? Que estão por vir na sua vida. Então acredita, siga em frente, tá bom? Siga em frente com muito amor, carinho e dedicação, tá bom? Agora vamos todos pegar os nossos materiais, nosso livro didático, nosso caderno. E prestando atenção na aula da professora, fazendo sempre as anotações, tá, gente? E estou aqui muito feliz, como eu sempre relato nas minhas aulas, por vocês estão entregando todas as atividades, estão participando. Eu fico muito feliz mesmo, tá bom? Agora, turma, vamos lá, mais uma aula de ciências. A turma do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma semana que se inicia, não é verdade? Que essa semana seja uma semana produtiva, uma semana de vitória, não é verdade? Então, vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre atmosfera e hidrosfera, tá bom? Todos com seus materiais didáticos, com seu livro, caderno de atividade, certo? Fazendo as anotações. Vocês estão de parabéns, vocês estão participando, tirando suas dúvidas, né? Mandando as atividades para a gente corrigir juntos. Então, isso, gente, é muito importante. Tá bom? É muito importante mandar as atividades para poder corrigirmos juntos, tá? Vocês estão de parabéns e vocês não esqueçam que eu acredito em vocês, no potencial de cada um, tá? Então vamos iniciar nossa aula falando sobre atmosfera, tá? Então, vocês já aprenderam o quê? Que grande parte do nosso planeta ele é constituído de quê, professora? Ele é constituído de rochas e de solo. Vocês lembram do nosso slide anterior que nós falamos das rochas, dos solos? Então, o nosso planeta ele é constituído, tá, turma? Ele é constituído por vários tipos de rocha e de solo também. Isso faz parte de quê, professora? Isso faz parte da atmosfera, não é verdade? Então, também podemos encontrar regiões em que também há muita água, tá? Há muita água, porém existe algo que sempre está presente. O que será que sempre está presente, mas não é percebido? Uma coisa que é muito importante para o ser humano é o ar. Ele está presente, mas ele não é percebido, ele não é observado, né? É o ar, gente, é muito importante. E onde é que está tudo isso? Na nossa atmosfera, tá? Nós vamos falar também que a maior parte da superfície ela é coberta por água, mas se pudéssemos juntar toda essa água e colocar, caberia uma esfera da Lua? Isso fica uma interrogação para vocês, certo, turma? Entretanto, todas essas regiões aqui, ó, do planeta é envolvida por quem? É envolvida por ar. Tá? Então, o ar ele é muito importante, ele é essencial que nós vamos estudar cada detalhe dele. Então, a palavra atmosfera, ela significa esfera, né? De ar. É o nome da camada formada por diversos gases a vapor de água, tá bom, gente? Envolvendo todo o nosso planeta Terra. E onde é que está a camada da atmosfera que envolve esse ar? Nós vamos já falar dessa camada, tá bom? Nós vamos falar cada uma delas. Agora, vamos lá iniciar nossa aula. Aqui, gente, vamos falar da atmosfera, né? Essa atmosfera
que tem, professora? Essa atmosfera ela é responsável pela formação de quê? Dos ventos, das nuvens, das chuvas, né? Eu tô falando disso daqui, ó, dessa atmosfera, essa primeira camada aqui, que ela é importante. Quais as principais funções dessa atmosfera, professora? Ela é o quê? Ela protege a Terra contra os raios ultravioletas, o que mais? Nocivos à saúde, né? Ela evita o que mais, professor? Os meteoros, os meteoritos, né? Atingirem a superfície terrestre, fragmentando o quê? Fragmentando por meio do processo de combustão também, tá, gente? Permite que ocorra o quê? Ocorra o chamado efeito estufa, que mantém a temperatura do planeta estável. Então, tudo isso aqui é uma das principais funções da atmosfera, tá? Que seria, que também ela é responsável, deixa eu voltar. Que também, gente, ela é responsável por quem? Ela é responsável pela formação dos ventos, das nuvens e também das chuvas. E principalmente ela protege os raios ultravioletas, tá? Nocivos à saúde, como eu acabei de relatar para vocês, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho da atmosfera, como eu relatei para vocês, acabei de relatar para vocês, que é a camada do ar que envolve todo o planeta. Ela é formada por uma mistura de gases. Qual seriam esses gases, professora? Primeiramente, gente, um dos gases, como nós não observamos muito, né, que ele está no nosso meio, é o ar. Mas, mesmo que não possamos vê-lo ou prová-lo, o ar ele existe. Certo? Ele existe e é uma matéria, ou seja, ele ocupa um espaço. O ar ele está aqui, ó, é uma coisa que nós não observamos muito, mas ele é essencial à vida humana, né? Ele é essencial para todos os seres vivos, é o ar. Como está escrito aqui, mesmo que não possamos vê-lo nem prová-lo, o ar ele existe e é uma matéria, ou seja, ele ocupa todo o espaço da atmosfera, tá bom? Gente, aqui nós temos o ar, o ar seco, ele é formado por uma mistura de gases. Qual seriam esses gases, professora? Primeiramente, nós temos a primeira mistura de gases, que é o nitrogênio, né? Esse nitrogênio aqui, ó, esse nitrogênio, ele tem o quê? Ele tem cerca de 78% que vocês estão observando, ó. 78%, o oxigênio ele tem 21%, tá? E as pequenas proporções aqui, ó, ela tem cerca de quê? Ela tem cerca de 1%, que seria outros tipos de gases, tá bom, gente? Olha só, esses outros tipos de gases, como o dióxido de carbono. Logo, o planeta, quando o planeta se formou, o que aconteceu? Ele não tinha oxigênio, ele não existia o quê? Ele não existia oxigênio, apenas os gases primitivos do sistema solar, tá bom? Então aqui tem essas misturas de gases, como eu falei para vocês, esse nitrogênio 78%, o oxigênio 21%, né? Que seria o quê? O nitrogênio é as bolinhas azuis. Olha só as bolinhas azuis como vocês estão observando. Seria que ele tem uma porcentagem bem maior. Já o oxigênio, gente, é 21%, é essas bolinhas vermelhas aqui, ó, onde eu estou passando, tá bom? E outros gases com uma quantidade bem menor, bem inferior, que é esse 1%, que é essa bolinha preta aqui, que seria, vamos supor, que seria o dióxido de carbono, outros tipos de gases raros. Tá bom? Na atmosfera há também uma quantidade variável de vapor de água e de poeira, tá bom? Então isso daqui, gente, é a quantidade de mistura de gases que está na nossa atmosfera. Como vocês estão observando aqui, ó, nós temos a maior quantidade, que é o nitrogênio. Professora, mas a gente pode absorver o nitrogênio diretamente do ar? Não, nós não podemos. Tá bom? Aí já é através de uma cadeia alimentar que nós podemos absorver uma pequena porcentagem desse nitrogênio. Nós conseguimos absorver o oxigênio, tá, gente? Que ele é essencial para a nossa vida, tá? Aqui vamos falar um pouco vamos iniciar um pouco falando
sobre a hidrosfera, tá? Olha só aqui, as regiões do planeta que correspondem aos raios, as regiões da Terra que correspondem aos rios, oceanos, mares e os demais locais com água, constitui o quê? A hidrosfera, gente, a hidrosfera, olha só. Aqui nós temos os oceanos, que ele tem 97%, as geleiras inacessíveis, né, 2%, rios, lagos e fontes subterrâneas, nós temos apenas 1%, tá? Isso daqui seria a nossa hidrosfera, tá? Cerca de 71% da superfície da Terra, ela é coberta por água em estado líquido, tá? Do total do volume de tudo isso, chega a 97,4%, aproximadamente está nos oceanos em estado líquido, que seria água salgada. Tá, gente? Então, essas fontes naturais de água existentes do nosso planeta e a necessidade de proteção e conservação. Nós temos que ter uma conservação de tudo. Temos que ter o quê? Principalmente, gente, temos que ter sensibilização, tá? Sensibilização para as boas práticas. Quando eu falo as boas práticas, eu tô falando de consumo da água, tá? No caso, mostrando o que, professora? Mostrando que se pode viver bem, né? Preservando os mananciais, o que mais? Os mananciais, as nascentes e consumindo somente o necessário, sem desperdício, principalmente. Nós temos que ter consciência, né? E não desperdiçar água. Não é verdade? Temos que ter sempre essa consciência, temos que ter responsabilidade, né? De não desperdiçar água, de orientar as pessoas que estão desperdiçando água. Quando for tomar banho, tem que desligar a torneira. Quando for escovar os dentes, tem que desligar a torneira, só ligar quando for lavar a boca. Tudo isso temos que ter conscientização, temos que ter respeito, responsabilidade, porque hoje a gente pode ter água. Amanhã podemos ter água? Não se sabe, tá? Então temos que ter essa consciência, tá? Temos que ter essa responsabilidade. Desde pequenininho a gente tem que ter essa responsabilidade também, porque um dia isso pode acabar, tá bom? Vamos lá? Vamos falar mais um pouco sobre a água, né? Que essa água, ela é o quê? Ela tá no estado líquido, também aparece nos rios, lagos, como eu relatei para vocês, nas represas. Elas infiltram nos espaços do solo, das rochas, nas nuvens e nos seres vivos também, né? Que é muito importante. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais, né? De sais bem maiores, bem inferior do que a água doce, tá? E por isso é chamada de água doce. Corresponde apenas cerca de quê? Cerca de 2,6% do total dessa água do planeta, gente. Então pode-se dizer o quê? Pode-se dizer que a diferença da água doce e da água salgada é que a água salgada, ela tem uma grande concentração de sais, tá? Totalmente diferente da água doce. Podemos ingerir a água salgada? Não, não podemos, tá bom? Então, a alta concentração de sais é especialmente de sódio, tá? Quando eu falo alta concentração, é especialmente de sódio e o que é que deixa a água salgada, com uma característica bastante diferente da água doce. Além disso, a água do mar tem uma salinidade, tá? De aproximadamente 3,5 em massa, considerando apenas os sais dissolvidos. Então, nós estamos falando sobre água salgada, tá? A água doce, ela corresponde apenas a 2,6% do total do nosso planeta, tá bom? Aqui vamos falar um pouco das camadas da atmosfera, né, gente? Essas camadas da atmosfera, elas são formadas por várias camadas. Primeiramente, elas apresentam o que, professora? Elas apresentam uma divisão da atmosfera,
né, terrestre em níveis com características particulares, com características diferentes, como vocês estão vendo aqui nessa telinha. Olha só, elas se dividem, né? Aqui são o que? As divisões da atmosfera, certo? Em níveis diferentes, né? Essa divisão aqui, ela é mais comum, ela se baseia-se na variação de quê? Da temperatura, de acordo com a altitude, né? Mas há outras maneiras de dividir e classificar essas camadas, como meio de quê? Como meio do critério, né? Relacionado com a composição do ar, tá bom? A classificação baseada na temperatura divide essa atmosfera em 5 camadas. Primeiramente, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Então, tá dividido nessas 5 camadas aqui que nós vamos falar cada uma delas, tá bom? Seria importante vocês ir fazendo anotações, tá, turma? Sobre cada camada dessa, é muito importante, tá bom? Vamos lá? Aqui vamos falar um pouquinho dessa camada, dessa camada da atmosfera, tá? Essa camada aqui, olha, ela é considerada a densidade. Quando eu falo densidade, eu tô falando a concentração do ar, ele diminui, tá? À medida que a altitude aumenta. Então, quanto mais alto, ela vai diminuindo a quantidade de ar, tá bom? Olha, aqui nós temos a troposfera, que ela tá aqui, ó. É uma camada mais próxima daqui da Terra, olha só, a primeira camada, não é verdade? Então, gente, essa troposfera aqui é a camada mais baixa da atmosfera, onde está a maior parte do ar. Ela começa no solo e tem, em média, de 15 quilômetros de altitude, tá? Então, é a primeira camada aqui, ó. É a camada mais baixa da atmosfera, tá aqui. E aí, quando vai aumentando, maior vai, no caso, essa concentração do ar diminui à medida que vai aumentando a altitude, vai diminuindo o ar também, que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Aqui vamos relatar sobre a troposfera, que seria aqui, ó, que é a primeira camada aqui, ó, da atmosfera, tá? Essa troposfera, ela corresponde ao que? Ela corresponde à primeira camada da atmosfera, ou seja, é a que mais se aproxima da superfície da terrestre. Não esqueçam disso, troposfera. É nessa camada que os seres vivos podem respirar normalmente, né? Apesar de apresentar uma extensão inferior das demais camadas também. Por que essa extensão inferior? Porque quanto mais altitude, menos oxigênio, tá bom? Então, essa troposfera, gente, ela é o que? É a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre, né? E é nela que encontramos o ar que respiramos, essa primeira camada aqui, olha, tá bom? Ela é muito importante, ela é próximo da superfície terrestre, tá? Quais seriam as características dessa troposfera? Qual é a característica? Olha só, é nessa camada que corresponde o que? Os fenômenos meteorológicos, né? Quando eu falo meteorológicos, eu estou me referindo o quê? É encontrado todo o vapor de água também da atmosfera e o quê? É nela que a troposfera que circula os aviões, né? Vai circular os aviões, o que mais? Carga de passageiros. O limite superior da troposfera é conhecido como tropopausa. O que seria tropopausa? Que faz essa divisão com outra camada, tá bom? Então, é nessa camada aqui, gente, que ocorre também nuvens, ventos, chuvas, raios e furacões. É na troposfera. E não esqueçam, quando eu falo fenômenos meteorológicos, eu estou me referindo a isso aqui que eu citei para vocês, olha, como nuvens, ventos, chuvas e raios e
furacões, tá? É onde é encontrado também, é onde circulam os aviões, né? Os aviões, eles circulam onde? Na troposfera. Os aviões com passageiros, né? Com cargas e passageiros. Então, ele circula aqui, olha, na troposfera, tá bom? Ok? Então, aqui, olha, seria as características da troposfera, gente. Então, turma, eu vou falar na próxima aula, eu vou relatar sobre eu relatei sobre a primeira camada, que seria a troposfera, que é essa daqui. Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre as 4 camadas também e vou explicar cada uma delas. Tá bom? Então, a nossa aula fica por aqui. Agora, nós vamos pegar o livro de atividade e vamos fazer uma atividade. Não esqueçam disso, tá bom? Vamos falar um pouco das camadas da Terra, tá? No livro de atividade. Só relembrando que o nosso livro de atividade, algumas atividades, a professora, alguns conteúdos que fala na atividade, a professora já relatou, já explicou para vocês. Isso é para vocês relembrar. Tá bom, turma? Mas qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Não esqueçam disso, tá? Vamos lá? Agora eu vou explicar a atividade do livro de atividade, tá? Olá, turma. Peguem o livro didático, tá bom? Vamos lá na página 18 do livro didático de vocês. Só relembrando que o livro didático são conteúdos que foi ministrado para poder trabalharmos mais nele e relembrar mais dos conteúdos. Tá bom? Vamos lá? Esse livro da página 18, turma, tá falando de quê? Das camadas da Terra. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês acompanhando comigo, tá bom? Vamos lá, eu tô com o meu livro aqui, tá? Acompanhando. Aqui tem essa atividade que nós vamos falar um pouco das camadas da Terra, que tá falando sobre uma viagem no centro da Terra, tá? Essa viagem do centro da Terra que o professor Lindenbrock propôs, né, ao seu sobrinho ir no centro da Terra, pela cratera de um vulcão fora de atividade, né? Leia um trecho do livro e responda essas questões. Aqui tem um pequeno trecho do livro que você vai ler e você vai responder essas questões, tá? Desse trecho. Letra A, tá falando: que argumento científico poderiam ser usados para convencer o professor de que o ser humano não consegue chegar no centro da Terra? Aí você vai ler o texto e você vai responder. Letra B. Quais as camadas o professor teria de passar para chegar no centro da Terra? Quais as camadas para poder chegar lá no centro da Terra? E a letra C. De que o centro da Terra é formado, gente? Aí você vai responder. A segunda questão está falando: analise as afirmações sobre a crosta terrestre e marque a alternativa correta. A letra A está falando: é a camada da Terra que flutua sobre o manto inferior. B. Sua espessura é constante de 70 km de profundidade, o que mantém o magma longe da superfície. Letra C. Não tem relação com as placas tectônicas, que estão abaixo do manto, tá? D. Apresenta grandes elevações e depressões, né, de sua espessura entre 5 e 70 quilômetros de profundidade. Vocês vão analisar e vocês vão marcar uma única alternativa correta. Não esqueçam, uma única, tá bom? Agora na página 19 do livro de atividade. Vamos lá? Aqui, gente, no livro de atividade, tá pedindo o quê? Tá pedindo para você relacione as palavras do quadro e responda, né, a respectiva estrutura que representa a imagem. Aqui vocês têm esse banco de palavras, que no banco de palavras está tendo manto superior, crosta terrestre, né, crosta continental, crosta oceânica, relevo, água do mar e a montanha. Nesses bancos de palavras, o que vocês vão relatar? Vocês vão completar nessa ilustração que está aí na telinha de vocês, no livro de vocês, como vocês estão observando, tá bom? Abaixo, gente,
vocês têm a quarta questão. Vocês vão fazer o quê? Em relação à atividade anterior, qual é a principal diferença entre a crosta continental e a crosta oceânica? Aí você vai colocar a diferença entre a crosta continental e a crosta oceânica, tá bom? Então, a atividade fica até a página 19, até a quarta questão. Página 18 do livro de atividade, respondendo tudinho, até a página 19 da quarta questão. Qualquer dúvida, só é perguntar, professora, eu não entendi essa questão, que eu irei sim explicar para você novamente, tá bom? Quem for finalizando, vai reenviando, tira uma foto bem legível, tá, gente? Para poder eu visualizar bem, tá bom? Para poder corrigir com vocês. Então, até a próxima aula, tá? Vamos dar continuidade no nosso conteúdo na próxima aula e fiquem com Deus, tá bom? Beijo!